Olá, meus amores da casa de Tio Ormindo. Olá a todos vocês que nos acompanham no nosso canal. Muito obrigada. Carinho imenso por todos vocês. Mais uma vez aqui reunidos para que nós possamos estudar juntos, aprendermos juntos caminhos melhores para a nossa existência. E assim vamos aproveitar o momento para que nós possamos fazer a nossa comunhão com Deus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus força, coragem e resignação. Que Ele nos conduza pelos seus caminhos de amor, de proteção. Que nos dê a bússola necessária para que nós sigamos em frente no mar da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos, meu Senhor, de todo o mal. Que seja assim para sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. Como é bom! Como é bom estarmos juntos, como é bom buscarmos caminhos para melhorar a nossa existência, que anda por esses dias tão sofrida na face da terra, onde todos nós estamos precisando tomar um fôlego novo, acreditar na vida, acreditar no bem, renovar os nossos valores. Estamos precisando fazer uma boa semeadura no nosso terreno, uma semeadura que seja de alegria, que seja de paz, que seja de otimismo. Estamos precisando levantar a alegria dentro de nós. Estamos precisando acreditar no amanhã venturoso, darmos passos mais firmes, mais seguros, entendermos a proposta de vida que o Mestre Jesus nos traz, para que, entendendo, nós sejamos relativamente felizes nesta terra, mesmo que estejamos vivendo dias difíceis, dias de ansiedade, dias de dor, mas que nós precisamos olhar para tudo isso de uma maneira diferente. Como temos dito sempre em nossas conversas, que nós estamos aqui hoje vivendo aquilo que nós semeamos. Hoje nós estamos o quê? Fazendo essa colheita que é obrigatória. Então, se nós temos que fazer essa colheita obrigatória, que nós nos preparemos para tanto, que não nos entreguemos, que não venhamos a nos abater, mas que coloquemos um sorriso no rosto, que acreditemos de fato que nós vamos superar tudo isso e agradeçamos a Deus cada dificuldade, que busquemos transformar cada problema na nossa caminhada, que tenhamos o entendimento, que tenhamos o caminho da oração para entregarmos as nossas dificuldades, as nossas preocupações, que não paremos em nenhum momento para o choro do desespero, para o choro da desesperança, mas que, se tivermos que chorar, meus irmãos, que choremos pedindo a Deus força, coragem e resignação, que choremos pedindo a Ele que nos aponte o caminho para que nós possamos ver a estrada mais clara por onde nós devemos seguir, que peçamos a Ele a força para vencer as nossas próprias fraquezas e que consigamos extirpar de nós o mal que nos sufoca, que possamos retirar da nossa carne o espinho e que esse espinho ele seja retirado de uma maneira consciente para que nós não venhamos a cravar outro em nossa pele. Então nós precisamos mesmo desses encontros, dessas conversas fortalecedoras e às vezes até que nos desperta, que nos sacode, porque o Evangelho do Cristo é isso, é vida, é despertamento para a alma. E estamos aqui, abraços, reencarnações e reencarnações, desejando sempre crescer, embora nos equivoquemos na estrada.
E para sairmos do equívoco, é preciso que nós olhemos para a nossa vida de frente, olhemos para a nossa vida com seriedade, olhemos para a nossa vida com amor, mas também com aceitação, com resignação, que saibamos entender o que ora acontece em torno de nós, para que nós não percamos essa viagem reencarnatória. Por isso que hoje nós estamos aqui conversando sobre as faces do silêncio, que é a proposta da noite. Conversarmos sobre esse tema para que nós também possamos nos libertar das nossas amarras, possamos nos tornar criaturas mais leves a deslizarmos pela nossa vida. E para isso é sempre preciso olhar tudo com uma grandeza maior. E quando dizemos uma grandeza maior, é ampliarmos a nossa percepção para entendermos as coisas e fazermos uma avaliação correta de tudo. Já ouvimos dizer tantas coisas sobre o silêncio, mas há sempre mais e mais e mais para aprender. E se nós estamos buscando chegar em algum lugar, temos que estar sempre avaliando o nosso eu, o que passa pelo nosso pensamento, qual o nosso sentimento com relação a isto ou aquilo, para que nós possamos coerentemente ir dispersando aquilo que não servir e guardando aquilo que traz proveito, aquilo que nós podemos levar para a vida toda. E hoje nós precisamos nos questionar. Silenciamos? E se silenciamos, que tipo de silêncio nós abraçamos? Quando calamos, calamos de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa? O que nós guardamos nos faz bem? Nos alimenta a alma? Como estamos interpretando o silêncio em nossas vidas? É de uma maneira que abra o nosso pensamento e nós nos tornemos criaturas melhores? Ou nós ainda não conseguimos entender de fato o passo que nós devemos dar e não aprendemos ainda a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e estamos nos equivocando ao tratá-las pelo sentimento ainda de desamor que nos cerca? Então, há um mundo de questionamento dentro de cada um de nós. Há coisas que nós ainda não prestamos atenção e somos levados a. E é justamente para que não sejamos assim arrastados que a doutrina espírita vem ter conosco, que Jesus conversa constantemente também, para que nós não nos enganemos mais, para que nós possamos caminhar com segurança dentro de um processo de estabilidade emocional, já não adoecendo tanto por não sabermos lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E o silêncio, ele se faz fundamental na nossa existência, mas nós precisamos também perceber, até aqui onde nós chegamos, qual é o tipo de silêncio que nós estamos abraçando e que bem ele está nos fazendo, para que nós também não estejamos acolhendo posicionamentos que venham a nos prejudicar, porque não percebemos ainda que estamos agindo sem consciência. Então nós percebemos que o silêncio em si, ele tem várias faces. A face positiva, que é essa que nós queremos trabalhar dentro de nós, e temos a face negativa do silêncio, que é essa que nós trazemos conosco reencarnações a fios e que tem nos prejudicado, e muito.
Então nós precisamos conhecer esta face e desalojá-la, como diz Joana de Ângeles, quando ela cita que nós precisamos conhecer o nosso mal. E eu sempre repito, né? Desalojá-los, combatê-los e vencê-los, né? Não basta só conhecer, e numa luta árdua e constante. Então, muitas vezes, nessa caminhada aí, queridos, nós estamos lançando mão de um sentimento que tem não só prejudicado ao outro, mas também nos prejudicado fortemente. Este silêncio que nós podemos enumerar, esse silêncio que às vezes diminui, humilha, esse silêncio que amedronta, que angustia, o silêncio prejudicial, que não consegue fazer com que nós cortemos as amarras e nos mantenhamos assim presos a esse caminhar ainda travado. Alguma coisa precisa ser feita. E Jesus nos dá o caminho. Quando diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, pouco a pouco, nós vamos assim, nessa busca constante, para conhecermos fatos novos de nós mesmos, para que nós possamos ressurgir, renascer, refazer o nosso passo. E neste caminho, quantas coisas nós não prestamos atenção e deixamos de fazer o que é certo? E vamos alimentando tantas coisas que têm nos sufocado ou que sufocam o outro. Quando Jesus diz: reconcilia-te enquanto estás a caminho, ele nos traz a chave da libertação. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. É outra porta que realmente nos deixa mais leve. Por quê, meus irmãos? Há uma face do silêncio que nós praticamos e nem nos damos conta o quanto nós nos envenenamos e envenenamos o outro. Porque às vezes nós calamos os sentimentos, calamos e desenvolvemos angústias sérias, ressentimentos e mágoas, porque não prestamos atenção nesse conselho de nos reconciliarmos enquanto estamos aqui, enquanto estamos a caminho. E esse silêncio das coisas não ditas, elas atravessam muitas vezes reencarnações. Os equívocos, muitas vezes, que não são esclarecidos, eles produzem muitas vezes obsessões que as criaturas reencarnam, umas vinculadas às outras, alimentando silenciosamente um sentimento negativo, porque se achou ofendido, porque se achou ferido, ou porque alguém disse que alguém fez. E essas coisas não foram esclarecidas, não foram ditas, não foram conversadas e ficaram ali guardadas. Não só uma vida, mas muitas reencarnações, dando trabalho à espiritualidade, para que, através das existências, essas almas sejam trabalhadas e o equívoco ele seja resolvido. Então, muitas vezes, nós silenciamos de maneira errada. E quantos de nós hoje, aqui reunidos, temos silêncios indevidos dentro de nós? Mágoas, revoltas, queixas que são guardadas, coisas que escutamos e dizemos: mas isto eu não esqueço, trago comigo uma vida inteira. Aquelas coisas que às vezes nós dizemos: não contei isso a ninguém, ou não conto isso a ninguém.
eu vivi coisas que está gravado na minha alma. Só Deus e eu é que sei. Silêncio. Acontecimentos guardados, sufocados na alma. Silêncios que adoecem, que causam traumas. Olha só, né? E nós escutamos que o silêncio ele é benéfico, e é. Mas em determinadas circunstâncias, ele pode destruir uma vida. Ele pode destruir várias vidas. Nós vamos encontrar uma outra face, o silêncio do medo, da insegurança, o silêncio da opressão, os silêncios que guardam gritos internos e que nós vemos aí na sociedade. Quanto sofrimento das crianças, dos idosos, das mulheres, de tantas criaturas que guardam silêncio e que se amordaçam, se aprisionam, se escravizam. Se diz que muitas vezes nós nos tornamos escravos das nossas palavras, mas também outras tantas podemos nos tornar escravos do nosso silêncio. Por que que os consultórios eles andam muitas vezes cheios? Porque de tanto guardar, de tanto calar, às vezes a alma transborda e traz desequilíbrio para o corpo, para a mente. E chega a um ponto em que é necessário que o psicólogo entre, que o psicanalista entre. Porque chegou a um ponto que já não dava mais para segurar. E a coisa transbordou e passou a ser visível. Mas quantas pessoas que passam por nós, que convivem conosco e guardam na alma tantas dores. Por isso que Jesus vem trabalhar conosco e a doutrina espírita também vem nos despertar para a necessidade de sermos irmãos uns dos outros, para que estabeleçamos uma linha de confiança firme e segura, para que o outro possa confiar em nós e nós possamos confiar no outro. E assim nós possamos nos ajudar, para que a criatura ela sinta a confiança em sair do silêncio que destrói, em sair do silêncio que amargura, que traz a melancolia, que arroja muitas vezes a depressão, que cria traumas incomensuráveis. O papel daquele que conhece o Evangelho, daquele que abraça a doutrina com toda a sua beleza, que nos faz irmãos uns dos outros, tem como papel princípio esse, que nós estabeleçamos um elo de confiança para que nós nos ajudemos, porque a humanidade hoje é uma humanidade carente, é uma humanidade doente, sim, porque tem guardado na alma muitas coisas. E já se diz que quando se chora é um alívio. Também se diz que quando se desabafa é um alívio. Mas é preciso saber como e com quem abrir a alma. Mas uma coisa é certa:
para que nós nos encontremos, para que nós refaçamos a nossa estrada, espiritualmente falando, nós precisamos nos desfazer de tudo isso que está guardado, às vezes de outras existências que vêm somando e trazendo uma complexidade no entendimento do outro. E que são coisas que já estão ali e que são muitas vezes somadas aqui pela forma de tratar. Por isso, nós também temos a responsabilidade de como lidamos com o outro. Porque a depender de como nós nos desenvolvamos aqui, o nosso silêncio também destrói. O nosso silêncio também humilha, espezinha, diminui. Sabe aquela coisa que se diz assim, mas fulano é pirracento. Nós falamos, conversamos e fulano não diz uma palavra. E ali, só naquele olhar, tira o equilíbrio do outro, fere. Nos tornamos muitas vezes desumanos pelo uso indevido do silêncio. Porque a nossa alma ainda não se desenvolveu o suficiente para trabalhar os sentimentos nobres. Aí vem, né, as faces do silêncio. Ele tem diversas e cada um utiliza de acordo com a sua índole, com aquilo que já aprendeu. Por isso Jesus vem trabalhar conosco a reforma íntima o tempo todo. Porque à medida em que nós nos melhoramos, nós passamos a utilizar as ferramentas de maneira útil, de maneira correta, de maneira produtiva, que traga só crescimento. O silêncio, por omissão, quanto prejuízo causa. O silêncio por omissão, que a história está aí repleta. Alguém já disse que o que lhe preocupava, eu não lembro o nome agora de quem disse isso, mas que o que lhe preocupava não era o avanço dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque muitas vezes nós podemos auxiliar e não auxiliamos. Nós simplesmente não quero me envolver. Eu não sei de nada. No meio dessa história, eu não digo é nada. E olha a postura com que nós falamos, o jeito, a entonação. Não é o não se envolver, não é o silenciar útil para não prejudicar, para não ferir, para não causar danos. Mas é o silêncio que pouco me importa o que aconteça. É aquele silêncio que Pilatos utilizou um dia, porque ele sabia que aquele homem chamado Jesus Cristo era um justo. Mas, quando este homem foi levado a julgamento, levado à sua presença, ele tinha o poder de dizer sim e de dizer não. E o que foi que ele fez? Lavou as mãos porque não queria se comprometer e entregou Jesus às mãos mais cruéis. E às vezes, quando nós calamos, nós promovemos a dor na vida do outro. Quando não sabemos a medida certa do agir, quando não temos a coragem o suficiente de nos posicionarmos de maneira correta, de maneira digna, de maneira justa, para fazermos algo por alguém, e nós viramos as costas. E eu contigo, não é? E eu com isso. E nós simplesmente viramos as costas e dizemos: isto é lá contigo, e deixamos o outro entregue a si mesmo. Quando muitas vezes, se saíssemos do silêncio, nós poderíamos ir socorrer e ajudar. Vivenciarmos de fato a justiça. Observemos como muda
O silêncio, ele é bom? É, usado de maneira equilibrada. O silêncio, ele pode causar estrago, sim, sendo utilizado de maneira equivocada. Quantos de nós, meus irmãos, não nos manifestamos diante de determinadas situações, diante de coisas que nos chegam, diante dos nossos próprios problemas, mas silenciamos os lábios e desenvolvemos uma verdadeira tsunami na alma, devastadora, arrastando todos os sentimentos equilibrados dentro de nós, ao ponto de afoguear o pensamento, como se fôssemos verdadeiros vulcões em erupções o tempo todo, derramando larvas que queimam. E, no entanto, aparentemente guardamos silêncio com relação a isto ou aquilo. E ali muitas vezes levantamos um sentimento contrário dentro de pontos de vistas internos e silenciosos que sorrateiramente, pela força do pensamento, minam a vitalidade do outro, mina os projetos alheios, esquecendo que primeiramente nós vamos nos adoecendo. Porque não dizem nada, mas se engasgam do sentimento forte. Quantas criaturas, por não dizerem nada, infartam diante de uma situação. Por que é que Joana vem e diz para nós, é preciso que o ser humano ele faça uma catarse, ele de vez em quando ele jogue fora. E ela diz, o ser humano se aborrece, é justo, ele não pode levar um dia inteiro aborrecido, mas que faça aquilo e sane, e se liberte, e quebre as amarras. Porque pior que tudo é esse alimento de todo dia ali, de lábios selados, mas de alma o tempo todo ativa, vivenciando, sem deixar descansar os acontecimentos dentro de si. E aí nós vamos vendo as coisas acontecerem, os problemas sérios de saúde acontecerem, as pessoas indo embora. Mas fulano tinha uma dor consigo. Mas fulano desencarnou porque tinha uma mágoa. Mas o que levou ele a isto, a esse estado, foi porque não suportou, comeu, quando é assim que nós dizemos, comeu muita coisa calado. Gente, vamos nos educar. Vamos desenvolver um amor a nós mesmos. Vamos deixar de lado as faces negativas que o silêncio traz, para que possamos aprender com Jesus o silêncio da sabedoria. O fato de chegar aqui, fechar os olhos e fazer não quer dizer que eu esteja equilibrada. Muitas vezes nós vendemos uma aparência. Há alguns anos, não sei se alguns de vocês lembram, a TV noticiou um desentendimento entre monges. E os monges se engalfinharam. E, no entanto, era um lugar onde, em determinados momentos do dia, eles estavam buscando a comunhão, estavam em oração, estavam em meditação. E, no entanto, os acontecimentos foram mais fortes do que o equilíbrio que eles diziam ter. E ali, todo aquele silêncio cultivado naquelas horas se foi, porque era um silêncio aparente. Na hora em que a vida pediu testemunho, na hora em que a dificuldade chegou, esqueceram de tudo e se engalfinharam. Não é para nossa reflexão? Ao nos entregarmos para a meditação,
Nós precisamos ter a certeza de que a meditação não é só um momento e não são só estágios que nós queremos ansiosamente alcançar, mas nós precisamos, fora também desse estado de meditação, trabalhar as nossas deficiências para que nós saibamos calar o que deve ser calado, que nós silenciemos o que deve ser silenciado, e não apenas a aparência da calma, da beatificação, mas nós precisamos ter realmente a certeza do que estamos conquistando. E às vezes a criatura ela é agitada, mas no entanto, ela tem consigo a serenidade, ela tem consigo a paciência para trabalhar com seus irmãos, ela sabe o valor grandioso do silêncio útil. E nós estamos precisando, nesses dias que aí estão, descobrirmos o caminho do silêncio útil, do silêncio que nos prepara para o enfrentamento da vida, do silêncio que nos traz a verdadeira comunhão com Deus, porque estamos numa febre de oração e essa febre de oração ela é boa, mas a alma precisa estar entregue. Nós precisamos de fato, nessas horas, comungarmos fielmente com Deus, para que a sua luz nos banhe. E nós sejamos, depois de sair dessa oração, irmãos uns dos outros. E principalmente irmãos de nós mesmos, porque estamos perdendo a paciência conosco, estamos reclamando, não estamos aceitando a nossa própria companhia, não estamos entendendo o silêncio que devemos fazer para nos escutar mais e melhor. São caminhos. O silêncio de Jesus é o objetivo, é o desejo de conquista. É a esse que nós devemos nos entregar. É a esse que vale todas as palavras que nós escutamos, que o silêncio é de ouro, que o silêncio é precioso. Não entremos sempre nessa questão do quem cala consente. E às vezes usamos esse quem cala consente de maneira pejorativa, negativa. Então nós precisamos também ter a visão aberta para percebermos e identificarmos os tipos de silêncios em nossos semelhantes, para ajudá-los ou para nos irmanarmos a ele. Entender também e trabalhar o nosso próprio silêncio. Em que universo eu estou vivendo? Como este silêncio que eu faço está produzindo bem-estar em torno de mim? Está me tornando uma criatura melhor, me ensinando a ouvir o outro, me ensinando a ouvir a mim mesmo. Como eu estou me aliando a Jesus neste aprendizado do silenciar para gerar paz, para gerar equilíbrio, para reacender a alegria nas almas. Porque Jesus, ele soube silenciar. Quando levaram para ele a mulher adúltera, o que foi que ele fez? Em silêncio riscou na areia. Sabe, quando a gente guarda esse silêncio útil, é o silêncio que nos prepara para agir com sabedoria. E ali, ele olhou e disse que atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. E naquela hora, quem se levantou para aquelas consciências? O silêncio da culpa. O silêncio da culpa, porque cada um sabia do seu proceder. E o silêncio, envolvido no magnetismo de Jesus, atingiu aquelas criaturas. E cada uma lentamente foi largando as pedras que carregavam, porque as suas consciências foram ativadas e elas perceberam os pontos em que tinham se equivocado na própria estrada e foram saindo lentamente, cada uma levando consigo a reflexão,
vestidas de silêncio, mas sabendo que a partir daquele momento elas já não podiam atiçar pedras em mais ninguém, ou seja, julgar o seu semelhante, porque elas tinham também os seus erros. Tinham também na alma as práticas ilícitas cometidas, acobertadas no silêncio. E Jesus, com respeito, ativou e entregou a cada um o processo de reconstrução de si mesmo. Então a gente observa também a caridade do silêncio utilizada ali por Jesus. E depois ele diz: mulher, onde estão os que te condenaram? Senhor, se foram todos. Vai. Eu também não te condeno. E não alongou mais conversa. Ó. E deixou que ela seguisse em reflexão, levando com ela a face do silêncio renovador, que tira a criatura do engano, que tira das trevas para a luz, que tira da solidão, da angústia e aponta um novo caminho. Então nós precisamos, nesses dias onde tanta informação nos chega, onde tantas coisas nos são cobradas, onde nós temos que ter opinião, decisão, julgamento para tudo, nós precisamos aprender a utilizar a face iluminada do silêncio e não a face sombria. A face que eleva, nunca que diminui. Nós nos precisamos e Jesus veio nos ensinar isso. Soube caminhar na terra falando estritamente o necessário, mas silenciando muito mais e nos ensinando também a observar. E dizendo para nós que nós precisamos aprender com Ele a silenciar para perdoar, silenciar para amar, silenciar para acolher o outro nos braços e diminuir-lhe a aflição, silenciar para que os nossos sentidos se manifestem, para que o nosso olhar leve compreensão e auxílio ao outro, porque estamos, nesses dias, precisando disso, do silêncio que ampara, do silêncio que acolhe, do silêncio que alegra, do silêncio que renova. Quanto a aprender, meus irmãos, com o Mestre Jesus, quanto a aprender com as nossas reencarnações. Não precisamos nos retirar para nenhum lugar para aprender a silenciar. Porque o próprio Livro dos Espíritos nos diz que muitas vezes, quando nós fazemos esse retiro e não queremos contato com nada, com ninguém, muitas vezes nós nos tornamos egoístas, porque queremos preservar só o nosso universo. Mas nós precisamos desse silêncio, desse contato com a natureza, dessa busca do equilíbrio, mas tendo a certeza de que essa busca para o equilíbrio, ela é o preparo para nós lidarmos com o mundo, para lidarmos com as pessoas, para lidarmos com as nossas próprias dores. E aí, quando encontramos tantas dificuldades hoje das pessoas ficarem entre quatro paredes, das pessoas ficarem longe de determinadas atividades festivas, longe do contato com o outro, essa dificuldade é porque nós ainda não conseguimos desenvolver o silêncio produtivo. O silêncio que faz com que nós nos encontremos conosco, vejamos aquilo que nós precisamos retirar e, com o auxílio de Deus e da boa espiritualidade,
nós conseguimos aos poucos ir nos libertando de tantas mágoas, de tantas angústias, de tantos ressentimentos, de tantas revoltas, de tantas queixas, sabe? De tantas. Ufa! Chega! Vamos parar de reclamar. Vamos trabalhar. Vamos criar coragem. Vamos sair da inércia para a ação. Vamos nos perceber e vamos fazer algo de útil por nós mesmos. E para isso, ó, silêncio produtivo, compreensão, entendimento, paciência, serenidade, calmaria, ondas do mar indo e vindo, trazendo-nos a paz. Porque quando aprendemos a usar o silêncio positivo, todo lugar é bom. Não precisamos estar à beira da praia, não precisamos estar num jardim, não precisamos estar aqui, ali ou acolá. Qualquer lugar nós podemos criar o nosso oásis e nos conectarmos com Deus, e nos conectarmos com o nosso eu e sairmos dali prontos para auxiliar os nossos irmãos, para reacender a chama da esperança, para consolar aqueles que perderam, ou melhor dizendo, consolar aqueles que devolveram os seus entes queridos para o plano espiritual, dando-lhe a certeza de que a vida continua. Saímos desse encontro conosco, desse silêncio que abraça, desse silêncio que acolhe, que desperta e que fortalece, para sermos agentes da esperança no mundo. Dizendo, tá difícil, mas não tá impossível de suportar, vamos lá, juntos nós conseguiremos. E vamos estimulando a fé e a esperança na alma, porque passamos a respeitar tudo e todos, cada um no seu momento, e não vamos violando o momento de cada um, mas vamos nos tornando aquelas pessoas que a espiritualidade pode contar para colocar no caminho do outro, para que o outro possa chorar e desabafar, jogar fora aquilo que era guardado num silêncio negativo, para que aprenda a preencher-se do silêncio luz, do silêncio que ilumina. Aí tudo se modifica. Aí Jesus passa a caminhar conosco e aí nós vamos entendendo que o silêncio é ouro. Aí nós vamos entendendo que podemos nos arrepender do que dizemos, mas não do silêncio que guardamos, porque já não vamos guardar nada que doa, nada que nos adoeça, nada que nos machuque ou machuque o outro, mas estaremos sempre trabalhando tudo na dosagem exata, a fala, o silêncio. E aí nós já não teremos a face sombria, mas teremos sempre a face iluminada desse silêncio que faz com que o outro se sinta bem em nossa presença, sem que nós venhamos a dizer nada, simplesmente por estar ali, sentados, um perto do outro, sendo apenas companhia, desfrutando do bom momento ou dos bons momentos. Olha como tudo se modifica, meus irmãos, quando nós passamos a pensar na vida com outro olhar, quando nós entendemos que estamos aqui para aprender coisas boas, para aprender coisas nobres, para sermos de fato aqueles que reencarnaram e reencarnaram com a responsabilidade, com o compromisso de transformar-se transformando. Aí, o nosso silêncio
não vai fazer barulho dentro de nós e nem vai incomodar o outro, porque às vezes guardamos o silêncio dentro de casa e fazemos uma, como minha mãe dizia, uma careta, né? Enorme, que acabamos pesando todo o ambiente. Observe, silencia, mas... E ali todos que moram naquela casa se sentem incomodados, ficam ansiosos, tensos, temerosos, porque não sabem o que é que está acontecendo, mas outros estão em silêncio. Tá? Então abracemos aquele silêncio que você passa pelo cômodo da casa, não diz nada, mas abre um baita de um sorriso. Ou apenas um olhar de ternura, um olhar de gratidão, um olhar de bem-querer, porque nós nos expressamos sem que palavras precisem ser ditas. Não precisam, muitas vezes, o nosso corpo fala, os nossos olhos, os nossos gestos falam por nós e dizem do nosso sentimento. Então sejamos, meus irmãos, aqueles agentes da paz, agentes da esperança, agentes da felicidade, trabalhando em nós o silêncio do conhece-te a ti mesmo, para que assim permitamos aos nossos irmãos confiarem, desabafarem, caminharem mais leves e passemos a ensiná-los também como ser silêncio e luz, para que quando nós formos convidados a exercer o nosso verbo ele saia carregado de equilíbrio, de estímulo, de vida, de encorajamento para aqueles que necessitam. E nós queremos fechar o trabalho de hoje com uma mensagem que nós escrevemos e que intitula-se O Silêncio, e que diz assim: o silêncio é a virtude do homem sábio. No silêncio, muitas coisas se encontram, poucas se perdem. Nele, o homem cresce para si e para os outros. É nele que o mar se faz belo, que o céu torna-se admirável. O silêncio é nobre. Feliz o homem que sabe cultivá-lo, fazendo árvore frondosa e frutífera, onde todos podem chegar e partir, levando apenas o som necessário. Por ser belo, nobre e admirável, Jesus dele fez uso constante. Faça-o você também. Que Deus nos abençoe, que Jesus, meus irmãos, nos auxilie, agora e para todo sempre. Paz em todos os corações.